100 e ela atua na direção negativa. O videozinho que eu fazia, um exercício de verificação lá do peso do motor, é bem parecido com o exercício do motor. A diferença é que é 3D, tá? Vai exigir um pouquinho mais de enxergar, de uma abstraçãozinha assim tridimensional, tá? Mas as mesmas considerações são válidas. Deixa eu ler o enunciado aqui para vocês. Sabendo que as cordas suportam uma carga máxima de 50 newtons, calcular o peso máximo do vaso de flor. Sabendo que as cordas suportam uma carga máxima de 50. As cordas suportam uma carga de 50. Não significa que vai passar pelas cordas 50. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu não sei qual é o peso do vaso. Eu quero saber qual é o peso do vaso. Eu vou colocar peso nesse vaso até que uma dessas cordas aí chegue ao seu limite. Se uma dessas cordas chegar ao limite, acabou. Não posso aumentar mais o peso do vaso. Tá? Ah, mas eu tenho uma outra corda ainda que está trabalhando com folga. Ok, mas se tem uma das cordas que já está no limite, encerrou o projeto. Tá? Então, sempre tem um elemento do seu sistema estrutural que guia, que limita o seu dimensionamento. Tá? Por isso que a gente chama assim, verificação, exercício de verificação, porque é como se a gente estivesse verificando qual desses cabos ou qual dessas cordas é a corda mais suscetível à falha. Tá? Então, qual é o erro que não pode ser cometido? O aluno ir lá e admitir que todas as cordas estão sujeitas à carga máxima de 50 newtons. Colocar 50 newtons para todo mundo, como se isso fosse um dado do problema, como se a força passante por cada uma dessas cordas fosse 50 newtons. Isso não é um dado. Em momento nenhum eu falei que as cordas estão sujeitas a uma força de 50 newtons. Não está sendo dito isso. Então, é interpretação de texto. Eu não falei que as cordas estão sujeitas a uma carga de 50. Eu disse que as cordas suportam até 50. Até. Carga máxima, é isso. Até 50. Não necessariamente elas vão estar sujeitas a isso. Vai depender de uma delas. Uma delas aí pode ser que rompa, né, ou esteja no limite de romper antes que as outras cheguem no seu limite, ok? Então, antes de fazer conta, antes de fazer qualquer conta, eu quero que vocês meditem, reflitam e se perguntem se vocês entenderam a proposta do exercício, que é determinar qual dessas cordas, eu estou falando da corda AB, AC e AD, qual delas é a mais suscetível ao rompimento? Porque quando ela estiver próxima do limite, acabou para as outras. Eu não posso aumentar o peso do vaso, mesmo que as outras ainda não tenham chegado no seu limite. Entenderam, gente? Sim. 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 Então, olha só, é quase que uma aula motivacional que eu faço aqui para vocês. Esse é o princípio do cálculo estrutural. Vocês ainda estão no terceiro ou quarto período dos cursos aí de engenharias, né? Mas vocês já estão aprendendo a fazer projeto estrutural. Mesmo numa disciplina básica, ainda como mecânica. Esse é o princípio do cálculo estrutural. Vocês já estão aprendendo a fazer projeto. É assim que a gente faz projeto. Então, vamos embora. Mas, 3D, muito cuidado com 3D. 3D exige que você escreva todo mundo em quê?
notação vetorial cartesiana. Tem que escrever em notação vetorial cartesiana. Ah, mas eu vou jogar todo mundo num plano, decompondo, projetar num plano, vou trabalhar. Ok. Tem aluno que consegue fazer isso, tem aluno que consegue ficar desenhando bem, tem aluno, mas eu sei que na prática são poucos alunos que vão dar conta de fazer isso. Não é assim que eu ensino de modo que todo mundo consiga enxergar. E a minha sugestão é: trabalhe com os vetores em notação vetorial cartesiana. Eu vou começar desenhando o diagrama de corpo livre, tá? Equilíbrio de ponto. Por que chama equilíbrio de ponto? Porque as forças, concordam que as forças do sistema concorrem todas em um único ponto? E o ponto aqui é esse nó aqui, ó, A, esse ponto A, todas as forças. Quem são as forças que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, tá fraca essa linha aqui, peraí. Engrossa ela aqui, ó. Olha, eu tenho a força, e corda, gente, corda, eu falei isso no meu outro exercício. Corda só funciona se tiver esticada. Esticada. Isso é que é tração, ó. As forças estão assim, ó, puxando o nó. Assim, ó, né? Nesses sentidos aqui. Esse aqui é o diagrama de corpo livre. Vou desenhar só para ficar para baixo aqui, bonitinho assim, ó. Aqui é o peso. Tá bom? Esse que é o diagrama de corpo livre do ponto A. Então, eu tenho 4 forças. Eu tenho 4 forças. Eu tenho a tração em AB, eu tenho a tração em AC, eu tenho a tração em AD e eu tenho a força-peso. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas. 4 incógnitas. Para um problema de equilíbrio de ponto no 3D, eu tenho 3 equações. 3 equações. Que equações são? Somatório das forças em X, somatório das forças em Y, somatório das forças em Z. 3 equações com 4 incógnitas, tem muita incógnita. Por isso que a gente faz aqueles testes. Lembra? Lá no exercício do motor, eu faço o teste. Eu faço assim, se a tração no cabo AB for o limite, aí eu suponho que eu conheço uma das incógnitas e resolvo as outras 3. E verifico se as outras cordas ultrapassaram ou não o limite. Tá? Por isso que eu faço os testes. Se uma for conhecida, se der certo, acertei. Se der errado, eu vou para outro teste. Se a corda AC é que está no limite, se der certo, ok. Senão, eu vou para o outro teste. Se a corda AD é que está no limite. Entenderam? 4 incógnitas com 3 equações de equilíbrio não vai dar certo. Eu tenho que ir fazendo testes. Eu tenho que ir admitindo uma delas, para ficar com 3 incógnitas, 3 equações, e aí eu resolvo o sistema. Tá? Então, esse é o meu diagrama de corpo livre. Eu tenho 4 forças, uma delas eu vou admitir que eu conheço para ter 3 incógnitas e 3 equações. Aí eu vou escrever todo mundo em notação vetorial cartesiana. Olhem para a força AB. Aí você tem que prestar atenção aí no meu desenho, tá? A força AB, concordam que ela está no plano YZ? Eu vou desenhar as 2 componentes dela. Olha a força AB, essa aqui, ó. Eu podia ter feito de cores diferentes, né? Podia ter colorido diferente, mas está em tempo ainda. Está em tempo ainda. Vou fazer ela aqui de preta, ó. Vou fazer ela aqui de preta. Então, essa aqui é a minha AB. Olha, eu vou decompor ela para vocês enxergarem ela no plano. Ela não tem... vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha os eixos, hein? Eixo X, eixo Y, eixo Z. Então, a minha força AB, ela tem componente em Y e componente
em Z. Tá certo? Olha, componente em Y e componente paralela a Z. Ela aponta no sentido, a componente em Y é positiva e a componente em Z também é positiva. Eu só continuo se eu ouvir de vocês concordância. Vocês estão concordando, né? Que a minha... Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui do ladinho. Nossa, eu ainda não estou boa nisso. Eu perco o negócio que me dá a espessura do traço. Não é aqui. Também não é aqui. Eu tenho que decorar mais esses negócios aqui. Eu não estou boa ainda. Achei. Demoro, mas eu acho. Olha, aqui, essa aqui, ó, em preto, tá? Eu estava escrevendo quem? Eu estava escrevendo a minha tração, tá? AB. Ela tem, olha aqui é minha TABY. Eu não sei o módulo dela ainda, tá? É uma incógnita, mas eu sei que ela tem. Como é que eu escrevo ela em notação cartesiana? Não, assim não, né? Chaves, sim. Concorda que ela tem cateto oposto ao ângulo de 45, ela é seno de 45 graus J, né? Positivo, mais, porque ela é positiva também, cosseno de 45 graus K. Ô, Flávio, não é o contrário, não? O que seria o contrário? Ó, aqui está o ângulo de 45. Ah, tá, entendi. Ah, tá, perdão. Aqui está o ângulozinho de 45. Essa componente aqui, que é oposta ao 45, aponta na direção Y. Então, seno 45J e cosseno, aqui, ó, cateto adjacente ao ângulo de 45, cosseno de 45K. Está de acordo? Sim, é que eu tinha feito com um ângulo em outro lugar. Aí... Você traçou um alterno interno aqui, né? É. Tá, mas estamos de acordo. E 45 é aquele ângulo que não fede nem cheira, né? Seno com cosseno. Gente, todo mundo de acordo para essa aqui, TAB? Foi fácil, né? Foi, gente? Uhum. Tá. Sim, foi Esse tranquilo. exercício eu gosto de fazer ele devagarzinho, porque, né, vocês ainda estão iniciando aí nas tarefas 3D da vida. Então, eu conheço a incógnita, o tamanho? Não, mas eu posso escrever o meu vetor em notação vetorial cartesiana? Posso. Uma vez que eu tenho os ângulos, eu posso escrever ele em notação vetorial cartesiana, deixando o meu módulo aqui em evidência. Tá bem? Vou para a próxima. Olha só. Se vocês olharem bem, o T, o cabo AD e o cabo AC são simétricos em relação ao plano YZ. Coloca um espelho aqui no YZ para você ver. Concordam que tem uma simetria? Olha aqui, ó, 30 graus e 30 graus, né? O mesmo ângulo que o cabo AD faz aqui com o plano é o que o cabo AC faz também. Então, um está para frente do plano e o outro está lá para trás do plano. Concordam, gente? Espero que vocês concordem que tem uma simetria. Eu não vou ficar perguntando muito para vocês, não, porque eu sei que vocês têm um pouco de resistência para me responder, e aí eu gasto tempo com isso. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Na dúvida, vocês me interrompam, tá? Senão eu fico perguntando, concordam, e aí vocês não respondem, eu demoro mais do que eu deveria.
Eu vou confiar que se vocês não concordarem ou se vocês tiverem dúvida, vocês vão se pronunciar. Eu vou falar, professora, não entendi. E eu repito. Então, olha, o cabo AD e o cabo AC estão simétricos em relação ao plano YZ. Um está para frente, o outro está para trás. Isso vai me facilitar, porque o que eu fizer para um é muito parecido o que eu vou fazer para o outro. Então, depois que eu escrever um deles, o outro eu não vou precisar fazer tudo de novo. Vai ser bem mais simples. Então, eu vou olhar para o AD, tá? O AD. Olhem para o AD. Tem um ângulo de 30 graus aqui. E eu vou decompor ele, olha só, eu vou fazer duas decomposições. A primeira delas está aqui. Reparem só, vou tentar fazer numa outra cor aqui, vou escolher um rosa aqui, bem lindo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, aqui e aqui. Peraí. Tá. Essa aqui é a minha primeira decomposição, ó. Eu já tinha feito aqui, fiz de novo. Olha o que eu estou fazendo com o AD. Formei um triângulo, tá? Estou usando o primeiro teorema de Pitágoras aqui. Lembra que quando eu vou decompor um vetor tridimensional, eu faço 2 teoremas de Pitágoras sucessivamente? No meu primeiro teorema de Pitágoras, olha quem eu encontro aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo de 30. O cateto oposto ao ângulo de 30 é paralelo a qual eixo? É paralelo ao eixo X, tá? Então, nessa decomposição, eu já encontro uma componente X para o meu vetor AD, tá? Então, vou dar um nomezinho, daqui a pouco eu dou nome, peraí, deixa eu terminar de explicar. Na minha primeira decomposição, com esse ângulo de 30 graus aqui, ó, com o seno de 30, eu vou encontrar a minha componente X. E, então, quem que é o cateto adjacente ao ângulo de 30? É um cateto, é uma projeção que ainda não é nem a Z e nem a Y. Esse outro pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, essa projeção, ela ainda não é uma projeção cartesiana, ela é uma projeção no plano YZ. Eu vou dar nome que vai ficar mais fácil de vocês observarem, ó. Esse aqui, então, eu vou chamar esse aqui, ó, deixa eu dar uma cor melhor para escrever, tá? Esse aqui era o meu vetor, esse aqui era o meu vetor AD, meu AD, esse aqui era o TAD. Então, com o cateto oposto ao ângulo, de 30, eu encontrei o TADX. Com o cateto adjacente, eu encontrei o TAD'. Vou escrever aqui assim, ó. TADX é quem? É o TAD seno de 30. E o TAD', que ainda não é nem o Y nem o Z, é o TAD cosseno de 30. E aí, Flávia? E aí que você vai pegar esse cara, deixa eu ver se dá certo o que eu queria. O que eu queria é apagar um pouco as coisas aqui para voltar e fazer de novo. Eu acabei de fazer esse cara aqui, ó. Eu acabei de fazer esse cara aqui para vocês, olha. Eu acabei de fazer esse cara aqui. Ixi, não deu certo. Eu desliguei, né? Peraí. Criar uma outra camadinha aqui. Tá bom. Vamos ver se vai dar certo. Eu acabei de fazer esse cara aqui, que é o TAD', né? Eu quero que vocês olhem para esse aqui, que eu chamei de TAD'. O que eu vou fazer com ele? Eu vou projetar ele de novo, olha. É o segundo teorema de Pitágoras. É o TAD'.
O TAD' está aqui. O que eu tenho que fazer com ele? Projetar ele de novo. Com o cateto oposto agora ao ângulo de 60, eu encontrei a componente Y. Então, ó, vou escrever em algum lugar aqui para não atrapalhar aquele. Vamos escrever aqui. Aí eu vou ligar, depois eu ligo as duas camadas, vocês vão encontrar tudo escrito aqui. Vamos escrever aqui, ó. Quem que é o meu TAD Y? Que é negativo. Vocês concordam? Ó, o TADY está apontando lá na direção negativa do eixo Y. Ele é a projeção daquele cara que estava no plano YZ. Ele é o TAD', seno de 60. E em pé ali no eixo Z, o TADZ, esse cara aqui, que é o cosseno adjacente ao ângulo de 60. E positivo, porque está olhando lá para cima, na direção positiva do eixo Z. É o meu TAD', cosseno de 60. Falta o quê? Falta eu colocar no lugar do TAD' a relação dele com o TAD. Deixa eu ligar a camada anterior, que agora vocês vão ver todo mundo aqui junto. O que eu vou fazer agora? No lugar desse TAD' aqui, ó, no lugar desse cara aqui, eu vou trazer isso aqui. Então, vai ficar quem? TADY, ele é menos TAD, cosseno 30, seno 60. TADZ, ele é quem? TAD, cosseno 30, cosseno 60. O único que só precisou de uma decomposição, na primeira decomposição eu já encontrei ele, foi o X, do TAD. TADX é o TAD seno 30. Agora, assim como eu escrevi aqui, eu vou escrever o meu TAD, olha, já em notação cartesiana. Ó. TAD, vetor. Eu conheço o módulo dele? Não. O módulo dele fica aqui em evidência. Todo mundo está multiplicando o módulo dele. E aqui do lado de fora? Eu vou escrever quem? Para o X, o seno 30. Por favor, gente, agora eu preciso de ajuda. Seno 30. É meio, né? Vão me falando aí. Seno 30. Se é que tem alguém ao vivo ainda. Professor, oi. Posso só te fazer uma pergunta rapidinho? Faça. Nesses dois TADY, por que um é negativo e outro é positivo? Não, eu só fiz um TADY. Esse cara aqui é o TADY, esse cara aqui é o TADZ. Ah, perdão, professor, eu entendi Tá, que era a letra ficou ruim, ficou muito ruim a letra. Aqui, olha. Não, eu que vi errado mesmo, me desculpe. TADY é negativo, porque olha para onde essa setinha ficou apontando. Para eu decompor o TAD', o TADY apontou para o sentido negativo do Y, e o TADZ apontou para cima. Show, professor, obrigado. Show. Me ajudem aí. Vamos lá. Vamos escrever agora o I, o J e o K do TAD. Olha, o I é o X, né? É seno 30. Seno 30 é quanto? É meio. Ah, não, peraí, gente. Não vamos escrever ainda os valores, não, para ficar parecido aqui com o TAB. Não vamos fazer isso ainda, não. Peraí. Para ficar parecidinho, vamos escrever bonito assim, ó. Depois a gente faz as continhas. Peraí. Peraí, aqui é seno 30, seno 30i. Aqui ficou, então, assim, ó, menos cosseno 30, seno 60, J. E aqui ficou mais cosseno 30, mais cosseno 30,
cosseno 60. Cosseno 60K. Tá? Ficou assim. Depois vocês fazem as continhas aqui, para encontrar esses coeficientes. Cosseno 30, seno 30. Cosseno 30, cosseno 60. Só para finalizar, falta o AC. Falta eu escrever aqui, ó. O TAC. Falta eu escrever o TAC. Também vai ficar escrito TAC, módulo, e o vetor unitário. Qual que é a diferença? Preciso eu fazer esse esforço todo para enxergar de novo? Não preciso, porque eu contei para vocês que o AC é simétrico ao AD. Então, o desenho é todo parecido. Ele vai ter, a diferença é que ele vai ter uma componente X, enquanto a componente X do cabo AD aponta aqui, ó, na direção positiva do X, o cabo AC vai ter uma componente que aponta lá para trás. É a única diferença, concordam? O resto vai estar tudo igual. Vai ter o Y indo na mesma direção e o Z indo na mesma direção. A única diferença do AC vai ser aqui, ó. Vê se vocês concordam. Enquanto eu escrevo, vai refletindo aí. Que a única diferença é aqui, ó. Menos seno 30. Não estou escrevendo os graus aqui, né? Menos seno 30 aí. E aqui, menos cosseno 30. Tudo igual o resto. Falta uma força só, uma última força em notação cartesiana, que é o peso do vaso. Ele é fácil, porque ele é vertical para baixo, né? Basta você vir aqui e escrever assim, ó, W. Quem que é W? W é W, W vetor, é menos WK. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Essa é a parte mais complicadinha do exercício, porque exigiu da gente enxergar isso tudo nas suas componentes cartesianas. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vai reescrever isso tudo com os seus coeficientes. Tá? Eu vou voltar para a cor azul, não gosto da cor preta, não. Eu enxergo melhor na cor azul caneta. Caneta azul, azul caneta. Eu enxergo melhor quando é isso aqui. Agora eu vou escrever assim, ó. TAB é TAB 07071J mais 07071K. Agora sim, gente, para a gente ter tempo de finalizar, me ajudem aí, por favor. Seno 30 é meio. Agora, quanto dá cosseno 30, seno 60? Zero 0,75. Vão conferindo aí, hein? Ficou feio, né? Difícil é escrever rápido isso aqui. Cosseno 30, cosseno 60.
E agora, feito isso, agora eu tenho que escrever o quê? As equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Somatório das forças em x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Aí, vamos lá. Em x igual a zero, tem alguém em x aqui? Não. Tem alguém aqui em x? Tem. Acho que alguém ia falar comigo. Pode falar. Fica assim, ó. 0,5 do t a d igual a 0,5 do t a c. Uma equação, duas incógnitas, eu não consigo resolver nada, e mais ou menos eu já sabia, né? Isso aqui está me mostrando a simetria, está me dizendo que t a c é igual a t a d. Tá? Uma informação que, a princípio, eu já sabia pela simetria do problema, mas é bom que a equação esteja confirmando para mim. Tá? Deixa ela guardada aqui, é uma informação relevante. Tá? Não deixa de ser relevante essa informação. Entenderam? As duas forças, o que ele está me falando? Que esses dois cabos aqui, ó, AC e AD, pelo equilíbrio, pela simetria do problema, seja qual for o peso no vaso, né? Quando eu colocar força aqui nesse vaso, vai distribuir igualmente, não sei quanto que vai para cada um, porque eu ainda não sei qual é a força no cabo AB, mas o que for para o AC vai ser distribuído igualmente para o AD, tá? Está confirmando a simetria do meu problema. Mas eu ainda não tenho como saber o valor para cada um deles. Eu sei que é igual, mas não sei qual é o valor ainda. Vamos trabalhar mais um pouco o nosso sistema de equação. Próxima equação, somatório das forças em Y. Gente, se for tendo dúvida, pergunta. Somatório das forças em Y igual a zero. Aí vou procurar lá em cima. Tem força em Y aqui? Tem. Eu acho que eu vou escrever aqui do lado. Espera aí. Vou preferir escrever aqui do lado. Somatório das forças... Tem horas que agarra esse negócio. Somatório das forças em Y igual a zero. Então, eu tenho 0, da TAB, aqui, para economizar, é 0,75 da TAD menos 0,75 da TAC. Agora eu já não sei que elas são iguais. Eu posso duplicar isso aqui, né? Já posso escrever, então, como se são iguais, então é menos o quê? É 2 vezes a mesma coisa. Menos 1,5 da TAC. Concordam, gente? Ou TAD, né? Tanto faz. Igual a zero. Entenderam, gente? Escrevi aqui, ó. 0,771 TAB menos 0,75 da TAD menos 0,75 da TAC, mas elas são iguais. Essa equação aqui me diz que elas são iguais. Já aglutinei as duas numa única variável, igual a zero. Então, agora eu tenho uma equação que relaciona TAB com TAC. Né? Tá simplificando o meu sistema aqui. Já vou escrever quem que é TAB em função da TAC.
TAB é 2 vezes 2,121 da TAC. Certo, gente? Então, escrevi uma equação que relaciona TAC com TAB. Está simplificando meu sistema. Olha que bom. E vou escrever minha última equação aqui. Somatório das forças em Z igual a 0. Vim aqui na primeira equação, aí vou aqui na segunda. Já vou escrever 2 vezes isso, né? Mais 0,866 TAC é igual a W. Né? Posso ainda simplificar tudo numa única variável só, porque eu sei que TAC, TAB vale isso aqui. E eu acho, espero que vocês estejam fazendo junto aí, porque é difícil pra caramba fazer conta e escrever ao mesmo tempo com essa mesinha aqui, por isso que eu erro. Escrevi mais uma em função da TAC. Pois bem, agora que eu vou fazer minhas verificações, né? Eu descobri que AC é igual a AD e descobri uma relação entre um cabo e o outro, né? O cabo da direita e os cabos da esquerda. Pois bem, agora que eu vou fazer aquela verificação do Si, né? Eu sei que cada um desses cabos pode suportar até 50 newtons, né? Eu sei que cada um desses cabos pode suportar até 50 newtons. E se o cabo AB for o cabo... O que vocês me dizem? Deixa vocês pensarem um pouquinho. Quem vocês acham? Olha só, olhando para essa relação aqui, todo mundo, os três, esse exercício aqui, ao contrário do anterior, no anterior, naquele exercício do motor, cada corrente, digamos assim, era feita de um material, porque tinha uma corrente que suportava até 2, a outra suportava até 2,14. Era um pouquinho mais complicado fazer esse tipo de análise lá. É como se cada corrente fosse feita de um material. Mas aqui, pelo enunciado, é como se ele estivesse dizendo que as cordas são todas iguais. As cordas são feitas do mesmo material, pois as cordas suportam o mesmo valor máximo, né, de 50. Aqui está um pouquinho mais simples que o exercício anterior, tá? Então, elas são feitas do mesmo material. Cada uma delas suporta até 50. O que vocês me dizem aqui? Quem que vocês acham que vai limitar essa análise? Sabendo que a TAB, né, que essa corda AB aqui, é como se para o lado direito ela tiver, enquanto que no lado esquerdo tem duas para aguentar o tranco, no lado direito ela está quase que sozinha, né? Ela sozinha ela tem que aguentar o dobro, um pouco mais que o dobro da força. Vocês estão entendendo isso? Que a AB aguenta sozinha? O que vocês me dizem disso? É, porque se você colocar que a TAC está suportando 50, o TAB vai dar o dobro. E aí vai dar mais do que vai dar mais do 50. Então, está claro que, veja se vocês concordam comigo, que para esse exemplo, está claro que a AB é quem vai limitar essa análise. Ela está meio que sozinha do lado dela lá. Então, é ela quem vai ditar o ritmo. Vai falar assim, não, peraí, eu é que estou sozinha, então sou eu
que vou dizer quando basta. Entenderam? Para esse exercício ficou um pouquinho mais simples. Eu não preciso me arriscar de fazer o teste errado. Porque às vezes acontece isso. Pô, professora, eu vou ter que fazer 3 testes aqui. Se eu errar um, eu vou ter que fazer outro. E se eu errar, eu vou ter que fazer de novo até acertar. Bom, se você for com calma, você percebe qual é o teste que tem mais chance de acertar, né? Aqui é isso que essa relação está falando. Puxa vida, a TAB ela está sofrendo sozinha o dobro, mais que o dobro da solicitação. Então, é ela, olha a minha verificação. Olha como é que eu vou fechar aqui nos últimos 2 minutinhos que eu tenho da atenção de vocês, se é que ainda tem alguém ao vivo. E tem, né? Porque tem pelo menos um falando comigo. Olha a minha verificação aqui. Se a TAB for a máxima, ou seja, 50, né? For 50, o que vai acontecer com a minha TAC? Vai ser 50 dividido por 2,121, ou seja, 23,57, né? Tanto a TAC quanto a TAD, já que elas são iguais, que é menor do que o limite. E aí, o que deu? Ok, passou. Olha que beleza. Deu certo. E aí, então, qual que era a pergunta mesmo? Qual é o valor do vaso? Qual que é o valor máximo do vaso? É esse 2,366 do TAC, que é 23,57. E aí deu 55,78. A essa altura, eu não sei mais as unidades, eu acho que é Newton, né? Deixa eu voltar lá. Newton, tá? Newton. Esse é o valor máximo do vaso de flor. Eu poderia, Flávia, mas e se eu não tivesse percebido isso? Se eu tivesse feito assim, se TAC vale 50, tudo bem, só que se você tivesse visto, se TAC vale 50, TAB ia ser 2,121 de 50, ia dar 106,1, que é maior que 50, falha. Aí você ia fazer a outra verificação. Tudo bem, você só ia gastar 1 ou 2 minutinhos a mais e ia verificar da mesma forma. Porque o que é importante no exercício, para você não errar, é escrever suas forças em notação vetorial cartesiana, escrever o seu sistema de equações. A última parte, que é a verificação, rapidinho você faz, tá? Aí quem observou essa luta entre as forças, ganhou 1 ou 2 minutinhos só na frente do que quem não conseguiu observar isso, ok? 10:01, nosso tempo está esgotado, tem gente que tem aula hoje ainda. Dúvidas? Eu estou disponível ainda para tirar alguma dúvida. Obrigado, Flávio. Eu não tinha pego o pulo do gato na decomposição do TAD linha. Aí eu me enrolei ali. Aí eu não consegui fazer para frente. Quem que está falando comigo, só para eu saber? Vinícius. Vinícius, mas, Vinícius, o importante é saber se você entendeu agora, deu certo? Não, agora foi sim. Tá, Muito ok? obrigado. Se tiver ficado alguma dúvida, pode falar. Não, deu para acompanhar certinho. Que ótimo, então, gente. Pessoal, um abraço para vocês. Usem o... Flávio, Oi, diga. eu tô com uma duvidazinha. Tem como você voltar ali rapidinho no exercício? Tem. E para quem precisa sair, gente, enquanto isso, um abraço. Usem o mural, façam comentários, usem o Classroom. Eu vou responder na medida do possível, mas eu vou responder. Um abraço. Pode falar, Giuseppe. Tipo, eu entendi toda a lógica do exercício e tal, só que ali na hora da somatória do F de Z,
que é o 0,771 TAB mais o 0,866 TAC, por que ficou considerado só o TAC em relação ao W? Porque, olha só, tinha o 0,707 do TAB, aí tinha 0,433 do TAD e 0,433 do TAC. Uhum. Mas eu já sei que eles são iguais, aí eu somei os dois. Ah, mas daí a resposta, tipo, não fica de nenhuma forma em função de TAB ou W? Tipo, o W não é igual. Eu fiz duas substituições, olha aqui. Eu fui rápida aqui, peraí. Nesse momento aqui que eu escrevi, eu somei TAD com TAC, então é o dobro de 433, tá? É o dobro de 433. Deu 0,866. E aqui eu somei, porque pela equação anterior eu não encontrei uma relação entre AB e AC. Certo. Aí eu substituí, no lugar do TAB, eu substituí 2,121 do TAC. Aí eu escrevi todo mundo em função do TAC. Agora, eu fiz isso muito rápido, deixa eu só conferir aqui, 2,121, que multiplica ponto 771. Peraí. Peraí. 2,121 vezes 0,7071. Isso. 0,866. Mais 0,866. Isso, aí deu 2,366, TAC. Entendi. Então, joguei todo mundo numa variável só. Entendi. Entendeu? Foi Show. isso. Obrigado. Cara, eu acabo fazendo rápido porque eu tenho a manha, mas vocês podem ir mais devagarzinho no início. Tranquilo, eu perdi essa transformação aí porque eu anoto devagar os treinos. Beleza. Tá bom. Falou. Muito obrigado, viu, professor? Falou, gente. Um abraço e até a próxima aula, nosso encontro síncrono. Até logo. Tchau, tchau, gente.